A Ordem Beneditina chegou no Brasil em 1592 como instituição milenar e de dedicação à vida monástica, contando com uma tradição erudita de formação de seus próprios artistas, arquitetos, pintores e entalhadores. Instalaram-se primeiro em Salvador e em seguida se expandiram para Olinda, onde primeiramente ficaram instalados na Capela de São João Batista, 1592, e depois na Igreja de Nossa Senhora do Monte, 1595. Constatada a conveniência de um terreno mais próximo à cidade, foi iniciada a construção do mosteiro, no ano de 1599. Em 1617, contratou o engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita, responsável pela construção de fortes militares para que traçasse a planta do mosteiro e igreja do Rio de Janeiro. Foi com a vinda do arquiteto espanhol Macário de São João que, em 1648, se iniciaram os projetos do mosteiro e igreja de Salvador. Neste longo período de província, foram fundados muitos mosteiros e a ordem prosperou bastante em solo brasileiro, dando uma contribuição considerável para a formação de algumas das principais cidades do Brasil, como Salvador, Olinda, Paraíba, atual João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras cidades menores. A igreja começou a ser construída em 1633 e foi concluída somente em 1691, final do século XVII. O frontispício está dividido em 3 corpos. A fachada principal é a mais destacada e seus 3 arcos de cantaria, que estão fechados por portões de ferro e datam 1880, formam a Galilé. O corpo central da igreja é dividido verticalmente em 3 partes por pilastras de cantaria e é formada por uma nave com 2 ordens de capelas laterais e capela-mor. A capela-mor abriga o altar de Nossa Senhora de Monte Serrate e também as imagens de São Bento e Santa Escolástica. O autor do revestimento da igreja foi o Frei Domingos da Conceição, juntamente com outros mestres. O conjunto arquitetônico dos beneditinos apresenta um mosteiro com claustro quadrangular e igreja lateral com uma nave ou até 3, após suas ampliações. A fachada da igreja era alpendrada, segundo o documento dos holandeses, e quando foram reconstruídas, seguiram o padrão franciscano de arcadas e galilé. Na igreja do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, fica bem marcado o tema da nave principal e o nártex fica contido entre as 2 torres. Os ambientes serventes da igreja em si confundem-se com o restante da construção, não tendo havido uma clara preocupação em fechar o edifício em uma única unidade retangular. Já em São Bento de Salvador, mais grandioso e moderno que do Rio, o nártex tem maior presença e as capelas laterais têm clara inspiração na matriz de gesso, em Roma. O cruzeiro é bem delineado na planta, com uma cúpula no centro. Essa será muito rara no Brasil no período colonial, provavelmente devido a dificuldades técnicas. Do projeto inicial para essa igreja se mantém apenas o pórtico e a decoração do paravento. Recorre ainda do arquiteto espanhol Macário de São João ao uso do campanário arcada na lateral da epístola, tangenciando a fachada e substituindo a torre, a exemplo de Roma. As obras do mosteiro foram iniciadas em 1599. O primeiro prédio foi destruído pelos holandeses em 1631 e foi reerguido na segunda metade do século XVII. A igreja do mosteiro também foi construída em distintas épocas. Em 1860, o mosteiro sofreu restauração completa, destacando-se a ampla capela-mor e todo o seu douramento. A igreja é feita de nave única, apresenta frontispício bem vazado por portada simples e óculo centrado entre as janelas do coro. O cornijamento é curvo, encimado por frontão em volutas, com brasão no tímpano, cruz e pináculos.
As janelas da igreja possuem guarda-corpos decorados. O retábulo e toda a talha são inspirados no convento de São Bento, em Tibães, Portugal.